Vamos falar de Netuno em Áries? Bom, galera, a mudança de signo de planetas geracionais é algo que costuma envolver um certo mistério. Por quê? Porque os trânsitos dos geracionais são os trânsitos longos, de mais de 10 anos. Então, é necessário dentro da astrologia você ter uma cautela de entender e de atribuir movimentos da humanidade àquele movimento celeste, entendeu? Então essa correspondência ela precisa ser feita de uma maneira cuidadosa e a gente faz um apanhado geral da história para ir entendendo como é que esses arquétipos reverberam. Por isso que é um pouco mais difícil você encontrar material, né, confiável do que significa os trânsitos dos geracionais por signo, porque isso demanda uma análise histórica mais detalhada. E quando a gente está falando de planetas geracionais, a gente está falando de transformações profundas e a longo prazo da humanidade. A forma como eu gosto de olhar para esses movimentos é olhar coisas aqui e ali que vão sugerindo, que vão lembrando do arquétipo. Então é isso que eu vim falar hoje. Bom, o primeiro exemplo que eu quero trazer para ilustrar a entrada de Netuno no signo de Áries é esse acidente. O signo de Áries ele é o primeiro signo de fogo do zodíaco, ele é um iniciador. Só que a astrologia ela é uma forma simbólica de olhar para o mundo, e o mundo não é só flores e rosas e coisas lindas. O signo de Áries ele pode estar relacionado com traumas, com violência, com agressividade. E o planeta Netuno, entre os diversos temas que ele rege, um desses temas são as águas, além das loucuras, que eu vou falar nos próximos tópicos. E aí chegou para mim essa imagem, muito próxima da entrada de Netuno em Áries, literalmente de um líquido pegando fogo, que no caso é um acidente que aconteceu com esse caminhão que virou, né, no sul do país. Lembro vocês que estamos vivendo momentos astrológicos muito importantes, muito marcantes, tão marcantes que, como muitas vezes acontece, eu acabo sendo engolido por esse momento e não venho criar tanto conteúdo em relação à astrologia. Mas a gente passou por 2 eclipses nas últimas 3 semanas, no último mês, a gente entrou no novo astrológico, Mercúrio acabou de sair da retrogradação, Vênus ainda está terminando sua retrogradação, tudo isso tem muita coisa pra gente falar, Lilith mudou de signo, só que de todos esses eventos, pra mim o mais importante é a entrada de Netuno no signo de Áries. Basicamente, Netuno é um planeta da espiritualidade, e ele está saindo de um signo etéreo, totalmente ligado também aos temas do inconsciente, da espiritualidade, e ele está começando um novo ciclo zodiacal. Estamos começando um novo ciclo em relação aos temas da espiritualidade, aos temas da arte, aos temas do inconsciente. A sensação que eu tenho é que as questões místicas, esotéricas, elas vão vir muito mais para a matéria. A gente vai sentir essas coisas de uma maneira muito mais clara do que quando ele esteve no signo de Peixes, que ao mesmo tempo é o seu domicílio, mas é também um signo que as coisas ficam meio blur. Áries não. Áries é ação. No último trânsito também de Netuno pelo signo de Áries, houve um grande avanço no estudo da hipnose, do mesmerismo, né, da cura pela imposição de mãos, como disse a astróloga no último vídeo dela. E a gente teve também o ensaio, vamos dizer assim, do surgimento da Sociedade Teosófica, que foi uma sociedade ocultista e referência até hoje. E houve também grandes avanços em relação ao espiritismo, né? No último trânsito de Netuno em Áries, ficou marcada a publicação do Livro dos Médiuns, que, vamos dizer assim, é uma grande bíblia, uma grande obra em relação ao espiritismo, né? Essa espiritualidade vindo para a matéria, como eu falei. Começou o mesmerismo, tá? Criado pelo médico alemão Franz Mesmer, a técnica de cura utilizou a hipnose e o magnetismo animal para tratar as doenças. O que é o magnetismo animal? A teoria de que se acreditava que existia algum fluido universal, vamos prestando atenção no caminho que daqui para frente é só evolução, que poderia ser transmitido de ser humano para ser humano através da imposição das mãos. Portanto, o começo da terapia de cura por imposição das mãos. O que foi o primeiro movimento em larga escala a aproximar fenômenos paranormais do mundo acadêmico. Então, o começo, né, foi o início desse processo de trazer Netuno em seus processos tão difíceis de entender para o mundo acadêmico e científico. E até hoje há tanta dificuldade para entender esses processos. Na época, muitos, chamaram isso de charlatanismo, de magia. Às vezes dá a sensação aqui que no final eu só trago a espiritualidade de várias formas, sobre vários arquétipos diferentes. Mas o que é astrologia se não é isso? Nós somos pessoas que estão vivendo em cima de uma esfera de rocha viva, gigante e minúscula perto do espaço. A própria ciência não conseguiu dominar nem o sistema solar direito ainda. Então, a que a gente recorre se não for a nossa intuição? E a intuição ela é uma ferramenta ancestral, inerente ao homem, sempre esteve presente, sempre estará presente. Outro exemplo da manifestação de mudança de signo por parte de Netuno. Netuno rege os temas ocultos, assim como Plutão. É que Netuno rege as coisas que estão submersas, submarinas, nas profundezas das almas, nas profundezas dos oceanos. Lembrando que Netuno é Poseidon, é o senhor dos oceanos, né? E aí ele muda de signo quando um planeta, especialmente planetas geracionais mudam de signo, eles ficam bastante tempo numa posição que na astrologia a gente chama de anarético. Ele fica no último grau, ou no primeiro grau, ou no grau 0, e esse grau é extremamente potente. E Netuno, ele fala das duas coisas, ele fala daquilo que está oculto, mas quando ele se mexe, de repente a gente consegue acessar essas profundezas, essas coisas ocultas. E eu vi essa notícia que também me lembrou muito isso, né, de um iceberg que se solta e faz revelações impressionantes a respeito de vidas submarinas desconhecidas, ninguém sabe como é que aquela vida foi encontrada ali.
tá no post do Estadão. Bom, quando eu falo também dessa sensação de que durante o trânsito de Netuno em Peixes, a gente estava num blur, numa coisa meio fanatismos, uma coisa um pouco etérea, e foi um trânsito de anos, que começou lá em 2011, né? Então é um período aí em que os fanatismos, as coisas, elas estavam, os assuntos netunianos, eles estavam potentes, mas ao mesmo tempo eles estavam talvez menos conscientes. E na energia ariana a gente sente aquilo no corpo. Quando eu trago pra vocês os insights que eu tenho astrológicos, eles não são insights de escritório, coisas que eu li, que eu refleti. Sim, mas são também coisas que eu vivi. Eu tenho vivenciado uma espiritualidade mais presente, parece que tá no corpo, tá na mente, sabe? Isso se soma com a entrada de Plutão em Aquário, já falei sobre isso aqui. Teremos mais 2 mudanças de planetas geracionais em 2025. Então, definitivamente, nada mais vai ser como era, né? Esse novo ciclo pode ter relação com a gente justamente conseguir entender o propósito espiritual da nossa personalidade. Porque personalidade é um tema ligado a Áries e espiritualidade ligado a Netuno. Então, é também a gente entender a importância da gente ser quem a gente é, a importância das nossas facetas, né? Também achei muito legal esse vídeo que eu vi do Spartacus, que é um criador de conteúdo digital que eu admiro bastante, e que ele tá falando a respeito do álbum da Lady Gaga, a respeito da fragmentação da sua personalidade. Ele também menciona a Anitta nesse vídeo, que recentemente fez um documentário mostrando o lado oculto de sua personalidade, que seria a Larissa. Tudo isso também está relacionado a Netuno em Áries. E nesse vídeo ele também comenta de uma série da Netflix, que é essa aí que as pessoas simplesmente precisam se dissociar de suas vidas pessoais dentro de uma empresa. Não vi essa série ainda, mas percebe como os temas vão pipocando? Apesar dos geracionais serem planetas que falam de um âmbito menos consciente, Netuno ser o próprio regente do inconsciente na astrologia, as coisas vão pipocando. E um dos temas muito ligados a Netuno em Áries é essa coisa da gente integrar a nossa personalidade, entender a função espiritual da nossa personalidade. Eu lembro que fragmentação também é um tema que a gente pode vincular a Netuno. Porque Netuno, ele é um planeta que rege a dissolução das coisas. Por ele reger o último signo, que é o signo de Peixes, é como se o zodíaco já estivesse se dissolvendo, entende? Simbolicamente é o fim da vida. É quando a alma humana sai do corpo e se dissolve num nível mais sutil. Só que agora a gente vivencia o inverso, não é que a gente está no último signo, de alguma forma, fazendo uma viagem simbólica aqui juntos. É que a energia do último signo veio pro primeiro. Por isso que eu falo que a gente tá sentindo a espiritualidade no corpo, na vida, o negócio tá muito presente. A vida traz umas respostas assim, ó, imediatas, na nossa cara, sabe? Bom, como eu já comentei, Netuno é o regente das águas e dos mares. Essa é outra notícia que eu consigo ligar simbolicamente à experiência de um Netuno em Áries. Que são peixes atacando 30 turistas em Bonito e 2 pessoas precisarem amputar a ponta dos dedos. Quero lembrar que Áries é regido por Marte. Marte é o senhor da guerra, do conflito, da ferida, do trauma. Marte é um planeta no céu, astronomicamente, que não tem atmosfera. Ele é todinho cicatrizado, ele é vermelho e ele simboliza essa coisa mais bélica, né? Menos bonita. Tanto que Marte é também o antigo regente de Escorpião, ligado à morte, enfim. Um parênteses aqui, vocês percebem que todas essas notícias que eu estou trazendo não necessariamente dá pra gente prever. Então, será que a astrologia é sobre previsão exata das coisas? Eu não me comprometo, dentro das minhas sessões astrológicas, a vender uma imagem exata do futuro. Porque a astrologia que eu pratico, ela está compromissada com o presente. Até porque o futuro ele é um conceito abstrato, assim como o passado, né? Dizem aí vários estudos quânticos que, na verdade, o tempo não é linear. Ele é radial. E essa coisa radial, ela está centralizada no presente. E esse é o meu foco de estudo dentro da astrologia. Não é meu foco ficar falando o que vai acontecer, porque as probabilidades são infinitas. Eu acredito que a gente pode ter previsões. Eu já fiz previsões dentro das minhas sessões astrológicas, e essas previsões, elas são da ordem do intuitivo. A intuição ela é uma faculdade humana que a gente vai usando e vai treinando. A intuição ela vai saindo no meio da sessão. A astrologia, assim como o tarô, são ferramentas que a gente pode, pelas quais a nossa intuição pode sair, pode trazer insights, pode enriquecer, pode prevenir a vida das pessoas. Mas prever realmente é algo de um nível de intuição que está além daquilo que eu esperaria de um astrólogo médio. E sim de um vidente, né? E eu, a princípio, não me considero uma pessoa vidente, eu não trabalho com vidência necessariamente. Mais uma trágica expressão de Netuno em Áries. Um helicóptero caiu dentro do rio Hudson, nos Estados Unidos. De novo, uma questão de um trauma, um movimento material brusco, brutal, envolvendo águas. Gente, tomem cuidado com águas nesse período. É um período de 13 anos. E tomem cuidado com as loucuras. Eu vou entrar agora um pouquinho nesse âmbito. Então a galera que me acompanha, ou a galera que já conhece um pouco de astrologia, já deve saber, mas eu vou reforçar. Netuno e o signo de Peixes, eles estão ligados ao que é mais místico, ao que é mais transcendental da natureza humana. Eles falam da nossa experiência de conexão com o divino, com o todo, com aquilo que é invisível. E esse contato a gente pode ter, por exemplo, pelo uso de drogas ou pela meditação. Esse contato a gente pode ter pela arte ou pela loucura, entende? E tudo isso está sendo mexido, sincronicamente, no céu e na terra. E aí eu também sou atravessado por mais uma ocorrência horrorosa de um tigre simplesmente atacando um treinador em algum lugar aí da Ásia, que eu nem me inteirei direito. Mas enfim, galera, a gente vai ter não só a entrada de Netuno, mas também de Saturno no signo de Áries esse ano. E o signo de Áries, ele, como eu já falei aqui, é um signo que pode ser bem violento. Respirem fundo, tomem muito cuidado. Coisas que estão lá no inconsciente, lá nas profundezas, coisas que estão trancadas, trancafiadas,
como esse tigre, podem vir à tona com muita violência. Claro, né, se eu também estou falando de agressividades, de coisas vindo do inconsciente de uma maneira muito agressiva, não necessariamente eu posso deixar de falar dos nossos bolsominions, né? Grande cambada de malucos, neonazistas, fanáticos que acreditam em mamadeira de piroca e terra plana do Brasil. Esse é um exemplo também disso vindo à tona, né? Um deputado bolsonarista, não é exatamente que ele mandou matar, mas ele fala com todas as palavras que ele quer ver o Lula morto. Isso é uma grande expressão de uma agressividade que ela já se mostra há alguns anos no Brasil, né? Claro que eu não quero entrar tanto no âmbito da política aqui, mas a gente está falando de fanatismo, e o fanatismo ele permeia profundamente o nosso campo coletivo e, portanto, o nosso campo político. E, enfim, a gente pode esperar talvez uma violência um pouco maior, se é que isso é possível, dessa galera Pinel. Porque a gente está falando de um signo de agressividade, de atitude e de um planeta de loucura, né? O netuniano na sombra ele pode escolher viver exclusivamente na sua piração, na sua brisa muito louca e a Terra que se explode, entendeu? Porque ele tá no mundinho maluco dele. Vou ressaltar aqui também que no último trânsito de Netuno pelo signo de Áries, o mundo, né, vivia várias guerras. Inclusive quando a gente fala, né, da loucura, da impulsividade, a gente também está falando, no último trânsito de Netuno pelo signo de Áries, por exemplo, do surgimento da Ku Klux Klan, né? Então, de novo, mais um exemplo de uma loucura completa vindo à tona, gatilhada sincronicamente com esse trânsito geracional. Temas que eu também não posso deixar de tratar. Muito próximo da entrada de Netuno em Áries, a gente teve essas imagens de águas se esvaindo, caindo de torres imensas na Ásia por conta de terremotos. Isso também está super conectado simbolicamente com Netuno em Áries, já que Áries é um signo muito impactante, como eu falei, e esses impactos podem ser muitas vezes físicos, e Netuno são as águas. Lembro também que esses terremotos aconteceram muito próximos de eclipses, que são momentos vistos há muitos anos já, enfim, séculos, milênios, na astrologia, como momentos astrológicos extremamente marcantes. Coisas, né, como essas podem acontecer, como terremotos, como grandes revelações de coisas, como grandes desenrolar de coisas, né? Mais um exemplo de uma expressão de Netuno em Áries que a gente pode trazer aqui, não preciso nem de prints, é da história do tarifaço, né, gente? Áries, ele pode ser um signo muito conectado com a impulsividade. E aí a gente tem o presidente dos Estados Unidos impondo unilateralmente um ato aí de uma feição ariana bem forte. O cara impõe esse tarifaço, gera uma instabilidade econômica gigante no mundo inteiro, começa a gerar uma grande pressão sobre os próprios Estados Unidos, né, que recebem imediatamente consequências econômicas a respeito de comércio internacional, por conta desse ato impulsivo. As tarifas foram firmadas pelo governo norte-americano, né, pelo governo estadunidense, de uma maneira totalmente arbitrária. Foi um cálculo feito sem precedentes, né, vamos dizer, na tradição do comércio exterior. E isso decorre dessa megalomania e dessa ilusão individualista que os Estados Unidos pregam, que os Estados Unidos acreditam, que o Trump acredita, que ele deixa super claro em tudo que é campanha, né? Só que, meu amor, talvez Netuno em Áries mostre que ninguém vive sozinho. Nenhum país vive sem comércio exterior, sem trocar mercadorias, sem trocar informações. Fazendo um adendo, esse aqui é o mapa astral que grande parte dos astrólogos usa em relação ao Trump. Nesse mapa, Marte está bem próximo do ascendente, em Leão. Isso pode fazer dele também uma pessoa extremamente impulsiva. E a gente tem Netuno ali na casa 2, retrógrado. Então as grandes loucuras podem muito estar conectadas com as questões financeiras, assim como ele tem Júpiter de casa 2, que seria o grande benéfico dentro de uma casa ligada aos recursos. E a gente está falando de uma pessoa multimilionária, né? Só que interessante, né? Para a capital dos Estados Unidos, a entrada do planeta Netuno no signo de Áries se deu dentro da casa 12. A casa da loucura, que é a única coisa que eu vejo. E eles também estão com ascendente em Touro. Então, isso também marca, simbolicamente, uma entrada que fala dessa manifestação impulsiva da loucura, reverberando principalmente em termos de recursos materiais, que é o assunto do signo de Touro, e isso ainda está ressaltado pelo longo trânsito aí que a gente está tendo de Urano no signo de Touro, que é um planeta imprevisível no ascendente, né? Enfim, essa situação toda econômica que a gente está vendo aí envolvendo os Estados Unidos. Outra coisa ainda, falando a respeito desse mapa, que é um mapa, vamos dizer assim, é um mapa, essa nova fase do inconsciente coletivo para os Estados Unidos. Então é um mapa válido, de certa forma, para os próximos 13 anos, né? Para a leitura específica dessa entrada desse planeta, nesse signo. Só corrigindo uma informação, galera. Esse mapa, ele é referente à primeira entrada de Netuno no signo de Áries, né? Netuno ainda vai retrogradar para Peixes. E em 2026, ele entra definitivamente no signo de Áries. E desse mapa, dessa entrada definitiva, a gente vai conseguir tirar mais insights, que aí sim serão insights permanentes em referência a todo o período que Netuno vai passar no signo de Áries. Mas esses mapas dessa primeira entrada falam desse momento que a gente está vivendo coletivamente, né? Plutão está na casa 10. Isso é também uma indicação
da mudança, da transformação da imagem que o mundo tem dos Estados Unidos. Enfim, galera, as pessoas podem me dizer, pô, mas você só fala de desgraça. Primeiro, gente, tô falando de transformações, não necessariamente desgraças, né? Transformações da forma como a gente sente as coisas, como a gente se comporta coletivamente, né? Querendo ou não, essa é uma experiência netuniana do ponto de vista do amor universal, de empatia, né? Já que Netuno diz que ele é a oitava superior de Vênus, né? Vênus é a deusa do amor e das relações, Netuno são os amores humanitários, transcendentais, né? As relações muito profundas. Tá, Patrick, como é que a gente vivencia isso positivamente? Meu amor, tu tá vivenciando a espiritualidade grudada na tua pele. Isso é um super momento para se aproximar da espiritualidade, para se conectar com a sua guiança espiritual. Isso é um super momento para tomar atitudes em relação a trabalhos voluntários, ao auxílio ao próximo. E esse é um grande momento da gente entender, como eu já falei, a função espiritual da gente ser quem a gente é. A nossa autenticidade é um serviço espiritual a ser prestado para o mundo. Bom, a gente pode compreender essa importância aí das personalidades, das autenticidades, mas na astrologia tem sempre o que pode ser o oposto daquilo. Então, Netuno, ele é essa experiência de dissolução. A gente pode vivenciar coletivamente uma experimentação de dissolução do eu, dissolução do ego. Pegar o problema de uma pessoa e falar, peraí, esse problema dessa pessoa não é só dessa pessoa, entende? A tal da fragmentação, né, da identidade. Será que essa identidade tão forte fala sobre ela, ou será que ela é um signo da nossa sociedade? Então, olhar mais profundamente para esse tipo de coisa é um sintoma aí que vai vir, né, em relação a Netuno em Áries. Notar também que eu fiz uma tiragem de tarô recentemente, em referência ao ano novo astrológico, né? E eu intuí essa tiragem não só para mim, mas coletivamente, né? Ela veio numa posição de desafio nessa tiragem. E para mim, eu entendo ela como um chamado mesmo para propósitos mais profundos, né, de vida, mas coletivamente eu acho que tem uma função eu trazer ela aqui também. Primeiro porque eu intencionei dessa forma, e segundo que esse arcano maior, que caiu nessa posição de obstáculo, ele fala de grande despertar coletivo, né? É um momento de um grande despertar, como se o divino estivesse despertando a gente para coisas que já estão ali. Grandes transformações, já que essa carta também está associada ao arquétipo plutoniano, das transformações. Então pense aí, o que essa espiritualidade tão próxima está nos trazendo em termos de despertar coletivo. Pode ser que nesse período aí, principalmente desse ano novo astrológico, até março do ano que vem, a gente passe por um grande despertar. Muitas pessoas acordando para o fato de que a vida é uma força que interage com a gente, que responde as coisas pra gente de maneira simbólica, por meio das sincronicidades. Sempre, e principalmente quando a gente pergunta coisas. Essas respostas vêm. Isso é uma coisa que eu tenho falado aqui repetidamente. Então, como será que a gente se implica, né, de forma mais profunda, considerando as nossas profundezas, que atitudes a gente tem, né? O mundo fez isso e aquilo, mas e a gente nesse processo? Em relação àquilo que eu sinto, em relação àquilo que eu sou mais profundamente, o que eu faço, como eu ajo? Esse é o chamado de Netuno em Áries também. Esse aqui atrás de mim é o mapa da entrada de Netuno no signo de Áries, para o Brasil, para São Paulo especificamente, tá? Mas é para o nosso fuso horário. Nesse mapa, a gente está com ascendente em Touro, e a entrada de Netuno em Áries, com todo esse estéreo que a gente está tendo em Peixes e no signo de Áries, ele está na casa 11, que é uma casa coletiva, que sugere que o movimento, né, a ênfase desse trânsito vai ser na forma como a gente se enxerga como grupo, que é um tema que eu já falei aqui de forma muito recorrente. E também o ascendente em Touro fala da nossa relação com a Terra. Bom, Netuno ainda vai retornar para o signo de Peixes, mas na astrologia se fala que o primeiro ingresso de um planeta geracional num signo, ele é sentido de uma maneira muito forte, né? Então isso aqui é um mapa que ele é importante coletivamente, mundialmente, né? Claro que em relação ao ascendente, isso aqui é um mapa feito para o Brasil. Esse mapa também sugere que muito das nossas crenças, das coisas que a gente acredita como verdades, elas serão transformadas porque a gente está com Plutão de casa 9. Bom, Netuno vai passar 13 anos no signo de Áries. Claro que esse vai ser um período em que a nossa relação com a Terra, obviamente, vai ser questionada, vai ser talvez repensada, quem sabe. É um período em que a gente pode ter, vamos dizer, bonança material, se a gente conseguir olhar com mais sabedoria para a forma como a gente lida com a Terra. Talvez seja um período também em que grande parte do nosso sistema econômico seja mudado. Está com Urano no ascendente e esse Urano no signo de Touro ainda. Lembra ainda que nesse mapa vai ficar marcada a retrogradação de Vênus conjunta a Mercúrio no signo de Peixes. Será que a gente tem como continuar existindo materialmente, como subsistir, né, na matéria, se a gente não puser a nossa sensibilidade para funcionar, se a gente não rediscutir a forma como a gente vive materialmente, sem considerar o amor universal, sem considerar a nossa noção de coletividade? Nesse mapa para o Brasil está marcada a casa 11, que é uma casa de grupo, como eu já falei. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido, deixe seu like, deixe seu comentário, indique para as pessoas que gostem de astrologia. Qualquer coisa que precisarem, minha agenda está sempre à disposição. Beijos!